Bom dia mais uma vez, aqui presente no nosso canal Estudando Consciente, sou Valmir Peixoto. Vamos hoje compartilhar o conhecimento, desmistificar o conceito de Satanás, uns falam que é Satanás, capeta, diabo, demônio, cramunhão, pé rachado, chifrudo, o coisa ruim, a personificação do mal, o anjo decaído. Então nós vamos começar assim um pouco da onde surgiu a história da criação do povo judeu, né? O povo hebraico, os hebreus. Começa lá com Abraão, escolhido por Deus para construir uma nação, daria herdeiros tão grandes como os grãos de areia e adorar um só Deus. Tá? Não é só o Deus, não. Nós estamos estudando e pessoas têm mais acesso a registros. Então eles falaram que era Deus Pai e Mãe. Depois de um período que o povo foi mais, os israelenses os hebreus foram conquistados, levaram para mais um exílio, escravo. Aí quando sai, se eu não me engano, foi na Babilônia, eles retiram essa parte da deusa. Muito machistas, retiraram, só deixaram um Deus. E foi todo esse acontecimento, nasceu os 12 filhos de Abraão, também depois mudou de nome, Abraão mais com altas letras, nasceram 12 filhos. Devia ter tem as filhas, mas conta-se só dos 12 filhos, que gerou as 12 tribos de Israel. E o filho caçula, e Israel teve vários filhos, né, como a gente estava comentando, e tinha um filho caçula que chamava José, muito amado pelo pai. Os irmãos mais velhos, com inveja, venderam ele para uma tribo de mercadores como escravo. E ele foi parar no Egito. Um dos nobres da corte do faraó comprou ele muito inteligente. A esposa desse nobre se apaixonou por ele, queria ter relação sexual. Ele recusou, dos ensinamentos que ele teve de Deus, sobre Deus pelo pai dele. E ela simulou um estupro, né, que a gente fala estupro. Rasgou as vestes, ele foi preso, foi parar na masmorra do castelo, e lá ele conheceu 2 funcionários do faraó. Aí interagiram, eles contaram o sonho, ele interpretou o sonho, um seria condenado à morte, o outro retornaria ao palácio, na sua função, como mordomo do imperador, mas que não esquecesse dele. Isso ocorreu. Uma vez o imperador teve um sonho, chamou os adivinhos, os sacerdotes do reino. Ele sonhou que do rio Nilo saíam 7 vacas gordas. Logo após saíam 7 vacas magras que devoravam as 7 vacas gordas. Nenhum deles soube explicar. Só um minutinho. Nenhum deles soube interpretar, explicar o sonho. Aí esse mordomo lembrou de José, comentou com o imperador, com o rei do Egito. E essa história, vamos dar uma pausa, essa história, nós encontramos um livro, existem vários filmes contando a história de José, mas tem um livro espírita, chama-se Chanceler de Ferro, de W. Rochester. Se eu não me engano, a média é Vera. Mas só digitar no Google, livro espírita Chanceler de Ferro. Então, esse mordomo do faraó, ele vai, perdão pelas falhas que às vezes me foge da mente. Tanto tempo que nós estudamos,
Então o faraó manda chamar ele e conta o sonho. E José interpreta que 7 vacas gordas representa os 7 anos de abundância que haveria no Egito e nos países em torno. E as 7 vacas magras seriam 7 anos de escassez, sem chuva, secura. Aí começa toda a história, constrói silos, plantações, tal, grande fartura, toda essa história. E os irmãos de José esteve no Egito para comprar mantimento. José não foi reconhecido, reconheceu eles, segurou Benjamim, que era o caçula, o atual caçula, e exigiu que levasse o pai deles para provar, armou um roubo, mandou botar objeto roubado na sacola do irmão caçula, Benjamim, e prendeu, exigiu a presença do pai. O pai veio, toda aquela história se revelou, convidou as tribos, né, para viverem no Egito, com consentimento do faraó. E quando eu falo muito, resseca a garganta, tá, gente? Perdão aí. A gente vai reacostumando. Cada dia a gente vai melhorando, nos vencendo. E José alcançou um cargo acima dele, só quem mandava era o faraó. Aí José morre, né? Desencarna, todo esse processo. Aí o povo é escravizado. Aí andamos mais um pouco à frente. Nasceu Moisés. Existe também um livro que eu não recordo, que me emprestaram, eu estudei, que conta que a história de José. A irmã do faraó, a princesa, se apaixonou por um escravo hebreu, tiveram relações sexuais, onde que ela engravidou, aí ela simulou aquela história que a mãe achou Moisés no rio Nilo. Então Moisés foi criado como príncipe, toda a estrutura, estudo, frequentou os templos religiosos, as ordens iniciáticas, né? As sociedades secretas, uma das mais antigas que eu tenho conhecimento é a maçonaria. Então lá ele aprendeu abertamente a lei divina, né? Abertamente que eu digo ali naquele grupo, que era uma sociedade fechada, que existe até hoje, a maçonaria. Existem mitos que ela faz parte com o diabo, ela faz isso, faz aquilo outro. Na verdade, eles estudavam, porque o povo de pouca inteligência não aprenderia, não tinha condições de entender sobre a lei divina, que Jesus falava sobre parábola. Então, Moisés, toda aquela história, existe vários filmes contando a história de José. Pouco tempo a Record fez uma novela. Então José tinha a missão de libertar o povo hebreu da escravidão. Então, todas aquelas 7 pragas, que são um assunto para mais para frente. Dali começou, José saiu para procurar a terra prometida, encontrou, foi formando. E Moisés, para contar a história da criação do mundo, ele contou cada povo, até os nossos irmãos indígenas têm a história dele, pena que muito poucas coisas que existem sobre a criação do mundo, até que eu encontrei da mitologia do nosso povo, nossos irmãos indígenas verdadeiros brasileiros, tem a mitologia, todo tem. Então a gente vai focar no povo hebreu, da formação do mundo, que Deus formou o mundo em 7 dias, né? Durante 6 dias, 7º dia descansou, era escuridão, fez-se luz, tal. Isso a gente aprende também no livro, no Torá, né? O livro sagrado dos hebreus. E pegou o barro, fez o homem, depois de fazer todo o mundo, todas as plantas, minerais, né? Todos os vegetais em si, os animais, o mundo estava assim, aí criou o Senhor de tudo, para tomar conta, cuidar, né? E não cuidamos realmente. O homem fez de barro, fez o sopro divino, e ele criou vida, habitou, mas ficava triste. Aí Deus resolveu criar uma companheira para ele. Todos os animais tinham companheira, era casal.
Aí Adão dormiu, tirou um osso da costela, criou a mulher. Viviam no paraíso, lá no jardim do Éden, e mostrou as árvores frutíferas e falou, não coma dessa fruta, que é da ciência, é proibido, vai ser pecado, não coma, tal. Aí a serpente seduziu Eva, que representa lá o mal, deu uma maçã, que representa o fruto do conhecimento, foram expulsos do paraíso. Então isso aí também é uma matéria que a gente vai conversar, vamos conversar sobre a reencarnação, o que representa, né? Que foram povos que vieram de outros planetas exilados, por não ter alcançado a parte da moralidade, do amor, como acontecerá com o nosso planeta, que aqui é conhecido por muitos como a Era de Aquário, será separado o bode da ovelha, que já começou há um bom tempo. Então vieram para cá, porque lá eles tinham altamente inteligência, né? Isso a gente vai aprofundar mais para frente sobre isso. Então eles não puderam mais permitir e foram expulsos de lá, vieram exilados para a Terra, onde também surgiu a história do anjo decaído, Lúcifer. Os seus anjos caíram na Terra, né? A gente vai falar um pouquinho breve. Lúcifer significa o portador da luz. Estudei o Torá, nunca vi ali escrito sobre isso, que o anjo Lúcifer quis ter um reino e criou um montão de anjos, e Deus pegou a minha avó de criação, ela contava que Deus foi descansar, Lúcifer aproveitou, fez os anjos, né? E queria ter o reino dele, não queria ser superior a Deus, mas queria ter o reino dele, e foi expulso para a terra. Olha que Deus é esse? Expulsou o demônio para a terra com seus anjos. Mas na verdade são anjos de inteligências, são espíritos que alcançou um grau de inteligência, que queria realmente implantar um reino lá no planeta. Nós aprendemos que tem um livro que chama-se Exilado de Capela, que conta mais ou menos a história real. E eles vieram então para a Terra. Aí criaram-se os mitos sobre eles. Porque não tem como, vamos comparar no nosso dia a dia, na nossa evolução. Se uma pessoa atinge o grau de estudo, ele é um PhD, fez faculdade, ele não tem como retornar-se na atual reencarnação ao jardim de infância. Então, se ele criou os anjos já perfeito, como diz a tradição, que também não é, isso é um mito, como é que pode ter criado o bem, um ser criado para viver na imortalidade, dentro da eternidade, no bem, e houve uma falha. Então Deus criou um ser falho, que se rebelou contra ele. Mas aí, quando vamos estudar sobre a lei de progressão espiritual, da evolução, que todos nós fomos criados com o único objetivo de nos tornarmos seres crísticos, conforme o andamento nós seremos exilados. Aqui já existem grandes cientistas, não estou falando que eu seria o cientista, tá? Mas temos uma inteligência já maior, já utilizamos as coisas para o mal, para a prática do mal, né? Para tirar vantagem. E assim vamos, aqueles que não se adequar serão exilados num planeta primitivo. Então retornemos ao estudo. Moisés então explicou da criação do mundo. Ensinou sobre a criação do mundo, contou a história dos anjos decaídos, e assim foi seguindo a criação, a estruturação do povo hebraico, que depois eles vão para Canaã, né, para ter a terra prometida, aí para derrubar Jericó. Lá tinha um deus adorado, Baal-zebu, onde foi anexado na religião deles, depois transformaram como Beuzebu. Então se deu origem assim à personificação
desses seres devotados ao mal, em que nós vamos estudar a lei divina e nós entendemos que Deus não criou ninguém para ser eternamente mal. Toda a chance das reencarnações. Quando nós não podemos mais reencarnar no planeta Terra, nós seremos exilados para um outro planeta primitivo, como já comentamos. E essa separação do bode e ovelha já vem acontecendo. Então nós comentamos no vídeos anterior a respeito do caos que tem, né? Que muita maldade, muito sofrimento, e Jesus, como ele tivesse determinado, aqueles espíritos que teriam condições ainda, vibratoriamente de reencarnar na Terra, que viesse para mais uma chance. E continuando, então, como justificar o mal? Nós vamos estudar a mitologia grega, vai ter para cada sentimento um deus. Então criaram-se na mitologia hebraica o diabo, que não é esse nome. Tá? Quando a gente vai estudar o significado da palavra diabo, ela é de origem grega, significa o opositor. A palavra Satanás é de origem hebraica, significa opositor, o oposto. O oposto da luz é a escuridão. O oposto do calor é o frio. O oposto do bem é o mal. Só que o bem é eterno, o mal é passageiro. O mal está dentro de nós. E criaram também a história do céu e inferno. O céu e inferno é o estado da alma de cada filho, de cada ser. Lembra? Jesus nos falou, o reino de Deus encontra dentro de vós. Então, é o oposto. A Igreja Católica pegou essa figura do mal e transformou. E tem mais um, perdão. Nós vamos falar muito de demônio. Demônio é originário da língua grega. Significa gênio do bem ou gênio do mal. Então, no português, é o espírito que está no caminho do mal. Voltamos a frisar que ninguém é criado para viver eternamente no mal. Tá bom? Quando nós vamos estudar sobre a reencarnação, aí nós vamos entender porque santos, São Francisco de Assis, Santo Antônio de Pádua, tem uma paixão, um amor grande por Francisco de Assis. Como eles conseguiram chegar a esse grau, né? Que dizem que o santo é insanto. Ser santo é viver em santo diferenciado das pessoas que ainda, como eu, precisam evoluir, né? Viver a lei divina. Então, significa demônio, na língua grega, gênio do mal ou do bem. Então, na nossa língua, espírito que está no caminho do mal ou está caminhando no bem, na evolução. Então criou essa mitologia, porque às vezes, naquele tempo era mais, mas até hoje ainda tem. Necessitamos de um símbolo, algo representativo daquilo. Como quem faz cumprir as leis, quem faz a pessoa sentir o amor, quem controla os elementos da natureza. Então cria-se a mitologia. Tem os Elohim, que são engenheiros siderais, né, na cultura hebraica, que mais para frente estaremos explicando também sobre isso. Estaremos explicando na mitologia africana. E tem na mitologia brasileira, que fala do folclore, né, que dá como tem os duendes, que é da cultura, não é bem da cultura brasileira, perdão, da cultura da Europa, né? E no momento nós não lembramos o país. E então, faz parte do Reino Unido, um dos países irlandeses, né? Da Irlanda, os irlandeses, escoceses. Aqui no Brasil é Saci Pererê, que comanda o vento,
Quando nós éramos crianças, havia um redemoinho, que era o Saci Pererê, tem um boitatá, tem a mula sem cabeça, tem o curupira, aquele que tem o pé ao contrário, que cuida dos animais, tem o capitão da mata, que cuida das matas. E assim foi criando-se, personificando como se dá a lei, como se dá as coisas, uma figura. Muitos ainda necessitam dessa simbologia. E a Igreja Católica criou a figura do diabo ligando a um ser da mitologia grega, o Pan, que é metade bode e metade homem. Aí surgiu essa imagem, cresceram, botaram imagem com chifre, com rabo, personificando. Mas, na verdade, o demônio somos nós mesmos. Nós somos, segundo explica a espiritualidade, nos ensina, nós somos vítimas e algozes de nós mesmos. Aí volta sempre que a gente fala que Jesus explicou. Semeadura é livre, a colheita é obrigatória. Semeamos limão, não vamos colher melancia. A lei de causa e efeito. Eu causo e sofro. O maior inimigo meu sou eu mesmo, que atrai depois as energias negativas. E quando a gente vai caminhando, vamos evoluindo, um dia nos tornaremos ser Cristo. E esses que estão no caminho do mal, mais ainda com o coração endurecido, não aproveitando a chance nesse planeta, terão a oportunidade. Lembra que Jesus falou, há muita morada na casa do meu Pai. Então iremos para um planeta primitivo, pré-histórico. Assim, existe um filme que conta mais ou menos, chama Há 10 mil anos. Excelente esse filme. E vieram para cá, formou o povo de Atlântida, com grandes conhecimentos. Vem com esse objetivo, quando somos exilados assim, Deus sempre aproveita o mais evoluído na inteligência para ensinar os primitivos. Era para resgatar, evoluímos em sentimento, no amor, na prática do amor, onde surgiu a história do Satanás, da besta, 666, né, o número da besta. Nós estudamos um dos livros, psicografado por Robson Pinheiro, começa lá em Tambores de Angola, Aruanda. Nós aprendemos um pouco de Umbanda nesses livros. Tem a trilogia. Eu não sei qual o primeiro e qual o segundo. Eu lembro do terceiro. Um é Legiões da Escuridão. O outro são os Senhores da Sombra. O último é a Marca da Besta. São 666 espíritos que lideravam a rebelião no planeta de Capela, que vieram expulsos com os demais para o planeta Terra. Existe um livro que chama-se Exilados de Capela, que conta essa história. Eles vieram com o objetivo de progredir. E na Marca da Besta aprofunda-se mais esse estudo. E até hoje eles insistem em viverem na Terra e incentivam as guerras, violência, para que atrase a nossa evolução espiritual, moral. Aprendemos a viver esse amor incondicional que Jesus veio nos ensinar. E assim é que surgiu a personificação do mal, de Satanás, que foi se propagando boca a boca. A igreja escreveu, introduziu, como falamos, depois a igreja protestante que surgiu, manteve. Também surgiu a parte do pecado. A parte do pecado, que nós faremos um outro vídeo para explicar, porque, como explicamos, é pouco tempo para a gravação. Então, quem quiser pode consultar esses livros, a história de José, no livro Chanceler de Ferro, o exílio dos espíritos inteligentes, o exilado de Capela, e os livros de Robson Pinheiro,
psicografado por ele, né? Aruanda, Tambor de Angola. Começa com o Tambor de Angola, Aruanda, a trilogia, Senhores da Escuridão, Legiões, e termina com a Marca da Besta, que explicará um pouco melhor. Não existe dois deuses, né? Deus do bem e Deus do mal. Se existisse o diabo, Deus teria que ter criado, como conta essa tradição, explicamos o porquê dessa confusão. Então seria dois poderes, e o diabo estaria ganhando de Deus, né? Satanás estaria ganhando de Deus. Porque segundo algumas religiões, não falando mal, mas hoje nem tanto a Igreja Católica, mas as Igreja Protestante dizem que só eles que serão salvos pela fé deles. Então, o céu está praticamente escasso. Que vamos ver na Índia, na primeira na China, a maior população do mundo, mais de 1 bilhão. Poucos ali que seguem o cristianismo, tem os que seguem a religião de Confúcio, o budismo e outras tantas denominações de religiões. Na Índia, a segunda maior população do mundo, a maioria é hinduísta. Outros são muçulmanos. Então, se a gente for se prender na tradição, na doutrina do homem, que só quem é protestante estará salvo, está escasso, bem escasso, em comparação à população, os espíritos que Deus criou, e vemos evoluindo. A do mineral, lembra que nós comentamos? Então, que objetivo criaria Deus tantos espíritos para perder para o opositor dele? Para esse rei do inferno aí, Satanás, capeta, que se apodera dos filhos de Deus. Deus está perdendo. Então é assim, meus irmãos. Já está terminando o tempo. Vamos continuar no próximo vídeo a respeito. Perdão por alguns equívocos, alguns lápis de memória. Vamos caminhando, crescendo. Pedimos aos senhores, se gostar, dá seu like. Se não gostar, né, sinalzinho para baixo. Deixa a sua opinião, sua sugestão. Podem criticar, nos ajudar a crescer, a melhorar cada vez mais. Quem não se inscreveu, se inscrevam. Compartilhe, ajudando a cumprir essa tarefa do compartilhamento de conhecimento, desmistificação de algo, que é necessário a gente estar explicando essa situação, que nós depois vamos entrar no tema da mitologia africana, dos orixás. A gente precisa desmistificar algumas coisas. Então, gratidão, mais uma vez, sempre gratidão. Gratidão pela paciência, pelo tempo que vocês tiram para assistir, as sugestões que muitos me dão. Muita gratidão, sempre gratidão. Acima de tudo, gratidão ao nosso Pai Maior, nosso Pai e Mãe, a Mãe Maria, o Pai Jesus, aos nossos orixás, aos povos que nos acompanham, orientam nessa evolução, que nesse momento de aflição, provação que passa o mundo, possamos lembrar que não estamos desamparados, que é um momento de teste da nossa fé, tudo acontece dentro da vontade de Deus, mas precisamos seguir orientações dos médicos, dos infectologistas, que alcancemos a força para enfrentar esse momento da nossa fé. Que a fé é Deus e a fé habita em nós, porque Deus habita dentro de cada um de nós. Que assim seja, assim será.